Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai analisar essa rodada de domingo, domingão aí, cheio de jogos interessantes, né? Eu consegui separar para vocês aqui 12 jogos, né? No total aí a gente vai ter 24 palpites, né? Lembrando que cada jogo aí são 2 palpites, então 24 palpites aí no total. E final do vídeo, como é de costume, vou estar deixando aí o bilhetezinho pronto, bilhete de alavancagem e também bingo, né? Vamos deixar um super bingo aí para essa rodada, tá? E com isso eu já vou pedindo ajuda de vocês aí para deixar o like no vídeo, tá? Vamos tentar bater a meta aí de 500 likes nesse vídeo, conto com a ajuda de vocês. Deixa também seu comentário, que é muito importante, tá? Comenta aí o que você tá achando do conteúdo, elogio, crítica, sugestão, principalmente sugestão aí que é interessante, tá? Para eu lançar vídeos novos aqui para vocês. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui, tá, galera? Lembrando todos vocês aí que a gente tá com 2 grupos VIP, tá? Tem um grupo VIP de Shuribet, para quem não conhece, tem vídeo aqui no canal explicando como que funciona, e tem também o grupo VIP aí de palpites e bilhete, alavancagem e bingo, tá? É um grupozinho aí onde eu lanço em média de 20 a 30 palpites por dia, além de bilhete, alavancagem e bingo aí quase toda a rodada, tá, galera? Então quem tiver interesse me chama lá no WhatsApp, o número vai estar na descrição do vídeo e também no comentário fixado, fechou? E vamos ao que interessa, galera. Nessa rodada a gente vai ter esses 12 jogos, ó. Vamos ter jogo aqui de madrugada, né? 6 horas da madrugada aqui, jogo do Japão aqui, primeira divisão, campeonato francês, campeonato inglês, espanhol, Noruega, Itália, Brasileirão, Série A, Brasileirão aí, a gente vai ter Série... Eu ia botar Série B, mas eu acho que o jogo que eu tava analisando ali não senti muita confiança, né? E vamos ter uma diversidade aqui de ligas, né? O que é bem interessante. Vamos começar primeiro aqui com um jogo de 6 horas da madrugada, né? Campeonato japonês aqui, a primeira divisão, Liga J1, rodada 32, a gente vai ter o Tóquio jogando em casa contra o Yokohama Marinos, né? Equipe que não tá bem nessa temporada. A gente vai dar uma olhada na classificação aqui, a gente vai ver o Tóquio em 13º lugar, né? No meio da tabela para baixo aqui com 40 pontos, porém vem de 3 vitórias seguidas, né? Já o time do Yokohama Marinos aqui tá beirando a zona do rebaixamento, né? Tem a mesma pontuação do seu xará aí, Yokohama FC, e só tá à frente aí por conta do saldo de gol, que é menos pior, né? A equipe fez 29 gols, sofreu 41. Esse jogo aqui tá bem interessante para gols, tá, galera? Porque são duas equipes aí que tem um ataque efetivo, porém defesa vazada, né? As duas, né? No confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Tóquio venceu 2 vezes, o Yokohama venceu 2 e teve um empate, né? E nesses últimos 5 jogos batendo aí o mais de um gol e meio, por exemplo, né? E o ambos marcam batendo em 4 oportunidades dos últimos 5 jogos. Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Tóquio. Agora o próximo jogo aqui, 10 horas da manhã, a gente tem campeonato francês Ligue 1, vamos ter aqui o Nice contra o Paris FC. Esse jogo que acontece 10 horas da manhã, válido pela 6ª rodada, e até o momento aí o Nice não tá bem, né? 2 vitórias e 3 derrotas, a mesma coisa aqui pro rival Paris FC, né? A mesma campanha, a diferença aí é o número de gols marcados, né? Porque até o saldo de gol aí é menos 3 para as duas equipes. O Paris FC tem 9 gols marcados e 12 gols sofridos, e o Nice 6 gols marcados e 9 gols sofridos, né? Jogo com cara de ambos marcam isso daqui, né, galera? A gente vai ver que confronto direto não aparece nenhum jogo, tá? Mas se a gente for pegar os últimos 5 jogos de cada equipe, a gente vai ver aí o Nice 2 vitórias e 3 derrotas, e a mesma coisa aqui pro Paris FC, né? 2 vitórias e 3 derrotas, né? São duas equipes aí que tem a defesa frágil, né? E com isso a gente vai ter a oportunidade de assistir um jogo aberto, com muitos gols. Primeira opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo, tá? Acredito que no primeiro tempo vai sair um golzinho. E a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida, né? Jogo para bater 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2. Agora outro jogo aqui do Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui o Lille contra o Lyon. Jogo que acontece meio-dia e 15, né? Válido também aí pela 6ª rodada. E a gente vai ver o Lyon, 4 vitórias, 1 derrota aqui em 4º lugar com 12 pontos, né? 7 gols marcados, 3 gols sofridos. E o Lille em 6º lugar com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 13 gols marcados e 8 gols sofridos, né? Segundo melhor ataque do campeonato aí, ficando atrás apenas do Mônaco, né? Que tem 14 gols marcados, né? Então consegue ter um ataque aí, teoricamente, né? Mais efetivo do que
que PSG, Olympique de Marseille, Lyon, então entre outras equipes aí que são grandes, vamos dizer assim, né, medianos e grandes, né. Então assim, é um ataque bem efetivo do Lille, a diferença é que sofre muitos gols também, né. A gente vai ver que no confronto direto aqui o Lyon venceu 3 vezes, Lille venceu uma e teve um empate, né, e o ambos marcam aqui bateu nos últimos 4 jogos, né, 4 jogos seguidos batendo ambos marcam, na minha opinião é uma opção bem interessante aqui para esse jogo. Primeira opção, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Lyon. Agora o próximo jogo aqui, campeonato inglês, a Premier League aqui, vamos ter um joguinho bem interessante, né? O Newcastle jogando em casa contra o Arsenal. 12h30 esse jogo. Jogo bem interessante para gols também, tá, galera? A gente vai ver que o Arsenal está em 6º lugar com 10 pontos, né? Se vencer, ele vai para vice-liderança do campeonato, né? Chegando a 13 pontos, né? Então precisa vencer mais do que nunca. E o time do Newcastle que não tá bem, né? 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Empatou bastante aí nesse início, tá com 6 pontos aqui em 15º lugar. 3 gols marcados, 3 gols sofridos, né? Um ataque fraco, porém uma defesa aí é sólida, e do outro lado a gente tem aqui, né, o visitante, que é o Arsenal, com 10 gols marcados e 2 gols sofridos apenas, né, melhor defesa do campeonato até o momento. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o Arsenal venceu 2 vezes e o Newcastle venceu 3, então assim, querendo ou não, tem um equilíbrio, porém, puxado aí um pouquinho pro favoritismo aí do Newcastle, né, obviamente que o Arsenal nessa temporada tá com uma equipe muito boa e tem grande probabilidade de vencer ou empatar esse jogo fora de casa, tá? A gente vai ver a odd aqui tá pagando 2,18 pro Arsenal e 3,50 para o Newcastle, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa mais de meio gol, tá? Para o Newcastle marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Arsenal. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Espanhol na Liga, vamos ter o Barcelona jogando em casa contra a Real Sociedad. Jogo que acontece 1h30 da tarde, válido pela 7ª rodada, e a gente vai ver o Barcelona aí podendo pegar a liderança do campeonato, né, já que o Real Madrid perdeu não, né, levou uma cipuada aí do Atlético Madrid no Clássico por 5-2. Então, assim, o Barcelona vai com tudo para vencer esse jogo e pegar a liderança do campeonato e manter aí a invencibilidade, né? A equipe tem 5 vitórias, um empate e nenhuma derrota até o momento. A Real Sociedad, por sua vez, está beirando a zona do rebaixamento, né? Acabou ficando de fora da zona do rebaixamento porque venceu na última rodada o Mallorca por 1-0, né? Senão estaria aí na zona de rebaixamento. Mas já está aqui, já complicada a situação, né? Tá com 5 pontos apenas, né? 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. E nesse jogo é favoritismo total para o Barcelona, como eu falei. Tem o favoritismo aí para vencer esse jogo, pagando um odd de 1,33, na minha opinião tá ótimo para fazer uma duplinha, né? E a gente vai com a primeira opção com a dica casa vence, né? Barcelona para vencer. E a segunda opção a gente pega aqui casa mais de meio gol no primeiro tempo, pro Barcelona marcar um gol no primeiro tempo pelo menos, independente do resultado aí do primeiro tempo, tá, galera? O Barcelona tem que marcar um gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 pro Barcelona. Agora vamos aqui para um jogo bem interessante aqui do Campeonato da Noruega, né? Vamos ter o Molde, né? Equipe de tradição aí, contra o Vålerenga. 2h15 da tarde esse jogo, válido pela 23ª rodada, né? Rodada 23. E a gente vai ver que o Molde não tá bem nessa temporada, né? 23 derrotas seguidas, está aqui em 11º lugar com 27 pontos. É uma equipe que sempre briga na parte de cima da tabela, porém nessa temporada tá muito mal e dificilmente vai conseguir vaga em competição europeia da próxima temporada. O Vålerenga, por sua vez, ainda tem chance, né? Matematicamente aí, de conseguir pelo menos uma 4ª, uma 3ª posição, mas também é bem difícil, né? E são duas equipes aí que têm um ataque efetivo, porém defesa vazada, principalmente o Vålerenga, né, que marcou 37 gols e sofreu 36 em 22 partidas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Molde venceu 4 vezes e teve um empate aí nesses últimos 5 jogos, né? Então, querendo ou não, o Molde tem favoritismo, mas pelo momento que vai vivendo, não sei se vale a pena, né? Pagando uma odd de 1,74, enquanto o Vålerenga tá pagando uma odd de 4, 3,90, dependendo da banca, né? Então aqui, na minha opinião, pelo momento que as duas equipes vão vivendo, a melhor opção que tem é o ambos marcam, tá, galera? Nossa primeira opção aí, ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Molde, pelo fato de estar jogando em casa, né? Agora o próximo jogo aqui, um clássico aqui no campeonato italiano, né? Vamos ter Milan contra Napoli, 3h45 da tarde esse jogo, válido pela 5ª rodada. E a gente vai ver, né? Napoli líder do campeonato 100%, 4 jogos e 4 vitórias, né? 12 pontos até o momento. E o Milan, por sua vez, está aqui em 3º lugar com 9 pontos, né? Se vencer esse jogo aí, pode pegar a liderança, né? Obviamente aí pode pegar a liderança, basta tirar o saldo também, né? O saldo é apenas 1 de diferença, então se vencer por 2 gols de diferença aqui, pega a liderança. E tem também a Juventus que está jogando
nesse exato momento está empatando, né? Pode pegar a liderança também a Juventus nessa rodada, né? O confronto direto aqui a gente vai ver, galera, o Napoli venceu 2 vezes, Milan venceu uma e teve 2 empates, né? Então, assim, tem um equilíbrio aí nesses últimos jogos, né? Mas pelo momento que vai vivendo aí, é jogo equilibrado, né? Tá pagando uma odd de 2,37 pro Milan vencer e uma odd de 3,40 pro Napoli vencer. Aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora mais de meio gol, tá? Acredito que Napoli marca um golzinho, independente do resultado final. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro Série A, vamos ter aqui o Bahia jogando em casa contra o Palmeiras. 4 horas da tarde esse jogo válido pela rodada 25, jogo muito importante para as duas equipes, né? O Palmeiras, por exemplo, se vencer esse jogo, ele pega a liderança de forma momentânea, né? Passando Cruzeiro e Flamengo, né? Que ainda vão jogar nessa rodada. E o Bahia, por sua vez, está aqui em 6º lugar, se vencer ele se mantém aqui na 6ª posição, porém não deixa o São Paulo, por exemplo, passar, né? Porque o São Paulo tem 35 pontos, se vencer vai 38, então Bahia perdendo esse jogo pode perder aí essa 6ª posição, tá? Jogo interessante para gols, né? Cá entre nós, porque o Bahia jogando em casa é uma equipe que sempre marca gols. Se a gente for ver aí os últimos 10 jogos, a equipe só teve um jogo que não marcou gols. E do outro lado a gente tem o Palmeiras, né? Que dos últimos 5 jogos aí conquistou 3 vitórias e 2 empates jogando fora de casa e sempre marcando gols também. Se a gente for ver aqui no geral, aqui, né? No total aqui o confronto direto, o Bahia venceu 2 vezes e o Palmeiras venceu 3, né? Então assim, querendo ou não, tem um equilíbrio nesse confronto direto, né? E aqui é jogo ótimo para gols, né? Primeira opção, mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 Palmeiras aí, que tá numa fase muito boa. Agora o outro jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter o clássico carioca, né? Fluminense contra Botafogo, 4 horas da tarde. Jogo bem interessante também, né? A gente vai ver que o Botafogo está em 5º lugar, 40 pontos. Se vencer, pode pegar aí a 4ª posição, né? Basta torcer para um tropeço do Mirassol que joga contra o Atlético Mineiro nessa rodada. E o Fluminense, por sua vez, está com 31 pontos. Se vencer, continua aqui na 8ª posição. Porém, mantém viva a esperança de pegar pelo menos um G6 aqui, né? No final do campeonato. O confronto direto eu vou mostrar para vocês, galera. O Botafogo venceu os últimos 5 jogos, né? Então o Botafogo tem sido uma pedra no sapato aí do time do Fluminense, né? E acredito que não vai ser diferente nesse confronto aí, porque o Botafogo tá com uma boa equipe. Pagando odd de 3,40, para quem gosta de uma zebrinha aí, uma vitória do Botafogo é interessante, né? Para jogar uma moedinha. Mas aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, galera, dica fora mais de meio gol, tá? Botafogo para marcar um gol independente do resultado final. E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Talvez um 2-1 Botafogo. Agora a gente vai aqui para o Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter o Real Betis contra o Osasuna, jogo que acontece 4 horas da tarde. O Real Betis, se eu não me engano, ele vai estar fazendo jogos aí num estádio diferente, tá, galera? Porque o estádio deles mesmo eu acho que está em reforma, se eu não me engano, tá? Se eu estiver enganado aí pode me corrigir, mas eu acho que é isso. E a gente vai ver que o Real Betis está aqui em 9º lugar, né? 2 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Na última rodada aí conseguiu vencer a Real Sociedad por 3-1, né? Uma vitória aí tranquila. E o Osasuna, por sua vez, aí na última rodada acabou empatando em casa contra o Elche em 1-1, né? Tá aqui em 13º lugar com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, somando 7 pontos. No confronto direto a gente vai dar uma olhada, a gente vai ver que o Real Betis venceu 3 vezes, o Osasuna venceu 1 e teve 1 empate, né? Então assim, querendo ou não, o favoritismo aqui nesse jogo é do Real Betis, né? Pagando 1,80, odd muito boa também para entrada simples, né? E a gente pode estar pegando aqui a primeira opção, casa vence, né? Betis para vencer, e a segunda opção, casa mais de 1,5 gols, né? Real Betis para marcar 2 gols ou mais aí, dependente do resultado final. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Betis. Agora vamos aqui para os 2 últimos jogos aqui do Brasileirão, né? A gente vai ter aqui Red Bull Bragantino contra o Santos. 6h30 da tarde esse jogo. Jogo também interessante aí pro mercado de gols, né? Especialmente que o Bragantino não tá numa fase nada legal, né? 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Só tá descendo, né? Tá aqui em 9º lugar. A equipe que já chegou a ficar no G4 agora já tá em 9º lugar. Então precisa vencer mais do que nunca se quiser aí manter viva a esperança de conseguir uma vaga pelo menos no G6, né? Para conseguir pelo menos uma vaguinha aí na pré-Libertadores, né, na qualificação. O Santos, por sua vez, aí conquistou uma vitória importante na última rodada contra o São Paulo, né, no clássico Sansão, e com isso deu uma respirada, né, abriu aí 4 pontos de vantagem aí pro primeiro da zona do rebaixamento, que é o Vitória, e com isso aí
promete ser um jogo bem equilibrado, duas equipes que se conhecem bem aí do campeonato paulista, né? A gente vai ver que no confronto direto aí, Bragantino venceu 3 vezes, Santos venceu 2, e tem aí esse equilíbrio, né? Tanto é que no primeiro turno do Brasileirão, o Bragantino venceu lá na Vila Belmiro por 2-1, né? E a gente vai ver as odds aqui, o Bragantino para vencer tá pagando 2,35, enquanto o time do Santos tá pagando aí 3,35, 3,30 em média, tá? Aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica caso ou empate, na minha opinião o Bragantino vai vencer ou empatar esse jogo, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, tá? Repetir o placar aí do primeiro turno aí, 2-1 pro Bragantino. E agora o nosso último jogo aqui, o jogo da rodada, né, galera, na minha opinião. Corinthians e Flamengo, né, as duas maiores torcidas aí do Brasil se enfrentando. O jogo vai ser na Arena, né, na casa do Corinthians, 8h30 da noite esse jogo. E a gente vai ver na classificação, né, Flamengo mesmo com 2 empates aí nos últimos 5 jogos se manteve aqui na liderança do campeonato, né, no último jogo aí acabou empatando no clássico contra o Vasco 1-1. E do outro lado a gente tem o Corinthians que está em 10º lugar aí, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, 29 pontos, né, tá bem distante da zona do rebaixamento, mas também está bem distante aí do G4, né, do G6, até mesmo do G6 aí, né, são 8 pontos de diferença aí pro Bahia, que é o 6º colocado, né, então situação complicada pro Corinthians aí conquistar a vaga na Libertadores, pré-Libertadores, tá, eu acredito que vai ficar aqui entre o 10º e o 8º lugar mais ou menos aí, porque a equipe vai ter que remar muito e torcer para tropeço de outras equipes, né. A gente vai ver que no confronto direto aí Flamengo venceu 3 vezes, Corinthians venceu 1 e teve um empate, né, então assim, favoritismo querendo ou não é do Flamengo nesse confronto direto. Vamos dar uma olhada na odd aqui, quanto que tá pagando, né, para as duas equipes. Corinthians para vencer, 4,90, galera, para quem gosta de uma oddzinha alta e de uma possível zebra, né, porque nesse jogo aqui eu não considero nem zebra o Corinthians vencer, tá? É clássico, né, um clássico aí nacional, então uma oddzinha interessante aí, 4,90 na Betano aí pro Corinthians vencer, é interessante, enquanto pro Flamengo tá pagando 1,90, 1,88, tá? Uma odd também boa aí, para quem gosta de entrada simples, porém, promete ser jogo bem equilibrado, tá? O mais de um gol e meio aqui, por exemplo, galera, que é uma entrada que eu acredito ser viável, tá pagando 1,53, 1,55 aqui na Betano. Na minha opinião, tem grande valor, tá? E a gente vai com essa opção, né? A primeira opção aqui, mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera? Vou botar uma vitória do Flamengo, né? O Flamengo tá no momento melhor, então acredito que pode vencer esse jogo mesmo fora de casa, tá? Lembrando que no primeiro turno venceu de 4-0 no Maracanã, né? Então, Flamengo para vencer aí por 2-1, placar interessante. Talvez um empate com gols. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aí de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, que é o mais importante, né? E agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete da rodada, logo seguido tem o bilhete de alavancagem e no finalzinho o bingo como prometido, tá? E o nosso bilhete do domingão ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de domingo, a gente vai aqui com 3 jogos, né? A gente fez uma tripla aqui no nosso bilhete. O primeiro jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, jogo entre Lille e Lyon. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Espanhol La Liga, jogo entre Barcelona e Real Sociedad. A gente pegou vitória do Barcelona. E o terceiro jogo, Brasileirão Série A, jogo entre Bahia e Palmeiras, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final, a gente teve uma odd de 2,18. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$ 218,75. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade aí para esse domingão. Agora eu vou estar deixando para vocês a seguir o nosso bilhete de alavancagem e ele ficou assim, ó. A gente pegou 3 jogos aqui no nosso bilhete de alavancagem, tá? O primeiro jogo aqui, Barcelona e Real Sociedad. A gente colocou aqui o Barcelona para ter 2 escanteios no primeiro tempo ou mais, né? 2 escanteios ou mais aí no primeiro tempo o Barcelona. Aí o segundo jogo aqui, Campeonato Italiano, Milan e Napoli. A gente colocou aqui o Milan para receber um cartão na partida, tá? Pelo menos um cartão. E o terceiro jogo, Corinthians e Flamengo, a gente colocou aqui para ter um cartão no primeiro tempo, né? Promete ser um jogo quente e acredito que no primeiro tempo mesmo a gente já vai assistir um cartãozinho aí, seja pro Flamengo ou pro Corinthians, tá? Acredito que no primeiro tempo sai um cartãozinho aí nesse jogo. Aí no final aqui a gente teve uma odd de 1,46, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$146,93, tá? Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 95% de chance de bater, tá, galera? Esse bilhete aqui tá muito bom, só uma catástrofe para não bater esse nosso bilhete de alavancagem. Agora eu vou estar deixando para vocês agora, como prometido, né, o nosso bingo, tá, galera? E o bingo dessa rodada vai ser diferente, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? O bingo da rodada ficou desse jeito, ó.
Aqui eu já vou explicar para vocês, são duas partes, tá? A primeira parte aqui do nosso bingo, a gente pegou o jogo aqui entre Lille e Lyon, a gente botou aqui o ambos marcam, né? Pagando 1,62. Aí o segundo jogo, Barcelona e Real Sociedad, aqui a gente fez uma criação de aposta, tá? A gente pegou vitória do Barcelona e mais de 2 gols e meio na partida, né? No caso, o Barcelona tem que vencer e tem que ter 3 gols aí na partida ou mais, tá? Gerou uma odd aqui de 1,52. Aí o terceiro jogo aqui, Palmeiras, Bahia e Palmeiras, né? A gente colocou aqui Palmeiras ou empate, né? Que esse handicap asiático aqui, galera, mais 0,5 é a mesma coisa que Palmeiras ou empate, tá? Eu coloquei essa opção porque tava a odd melhor. E coloquei também Palmeiras para marcar um gol, independente aí se o Palmeiras vai vencer ou empatar, né? Obviamente tem que vencer ou empatar, não pode perder. Aí gerou uma odd de 1,48. Aí o outro jogo aqui, a gente pegou Fluminense e Botafogo, a gente colocou Botafogo mais 1,5, né? Isso aqui significa o quê? Esse handicap asiático? Que o Botafogo pode perder até por um gol de diferença, que é green. E a gente colocou também o Botafogo para marcar um gol aí, independente do resultado final, desde que não seja uma derrota com 2 gols de diferença ou mais pro Fluminense, né? O Fluminense não pode ganhar com 2 gols de diferença ou mais, senão a gente perde aqui no handicap asiático mais 1,5, tá? Aí agora a gente vai para a segunda parte do nosso bingo, tá? A segunda parte aqui a gente pegou Real Betis contra o Osasuna, a gente botou aqui Betis ou empate e mais de um gol e meio na partida, né? Mais uma criação de aposta aí, pagando 1,54. Aí o outro jogo aqui, Bragantino e Santos, a gente colocou aqui Bragantino para marcar um gol na partida, independente do resultado final, e menos de 4 gols e meio na partida, tá? Então, Bragantino tem que fazer um golzinho e não pode sair, por exemplo, 5 gols ou mais, tá? Só pode sair no máximo 4 gols aí pra gente ganhar essas duas opções, né? Pagando 1,47. E o último jogo, Flamengo e Corinthians e Flamengo, né? A gente colocou aqui Flamengo para marcar um gol, independente do resultado final, e colocamos para sair 4 escanteios no primeiro tempo, né? 4 escanteios ou mais aí no primeiro tempo, pagando 1,77. No final, galera, o nosso super bingo gerou uma odd aqui de 24, né? Uma odd bem alta. Eu particularmente joguei aqui R$100 para voltar R$ 2.688,29, tá? Lembrando que aqui na Estrela Bet tem esse ganho extra, né? Por isso que gerou aqui um valor um pouco mais alto do que o normal, né? Assim, obviamente tinha que voltar aqui 2.400, mas com esses 288 acabou aumentando aí mais ainda o nosso possível retorno aqui no finalzinho, tá? Lembrando a todos vocês que eu vou estar deixando o link desse bingo na descrição do vídeo no comentário fixado, tá? Então é só você clicar nesse link, você já vai direto pro bilhete pronto. Lembrando que foi feito lá na Estrela Bet, então se você não tiver cadastro, já clica nesse link mesmo, faz seu cadastro e aproveita aí para fazer esse super bingo, tá? Lembrando a todos vocês que você pode também fazer por parte, tá? Por exemplo, para essa primeira parte aqui eu gostei, vou fazer só esses jogos. E aqui eu faço separado mais esses 3, tá? Você pode fazer isso também, que é interessante, tá? Outra coisa, se a banca de vocês tiver a opção de criar aposta, aí você pode estar criando na sua banca também, tá? Se você não quiser fazer na Estrela Bet, não quiser criar conta, mas eu particularmente achei bem interessante aí esse ganho extra da Estrela Bet, por isso que eu fiz por aqui mesmo, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Dos palpites e dos bilhetes que eu deixei aqui para vocês. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha também bastante esse link, né? E não esqueça de deixar seu like aí no vídeo, galera, pra gente bater a marca aí de pelo menos 500 likes nesse vídeo aí de domingo, tá? Conto com a ajuda de vocês aí, isso aí vai fortalecer bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Enfim, um forte abraço, um ótimo lucro a todos vocês nesse domingão, tá? Que seja um domingo aí muito abençoado para você, para toda a sua família. Que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo também, tá show, galera? Valeu, valeu, fui!